Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes dos sindicatos aqui hoje presentes e agradeço, em nome do PSD, as informações que prestaram e as preocupações que partilharam connosco. E, se me permitem, não obstante depois também colocar uma questão, enfim, que vai, de certo modo, até na linha do que o Sr. Deputado Bruno Dias já referiu. Queria começar por sintetizar em 3 aspectos que me parecem relevantes a atual situação que foi descrita pelos senhores representantes dos sindicatos. Em primeiro lugar, sobre a importância e o papel do transporte fluvial, nomeadamente o transporte fluvial entre as margens do Tejo. Creio que continua por ser, não sei se definido, mas certamente assumido, qual o papel do transporte fluvial no âmbito do transporte na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, por vezes parece que o transporte fluvial existe e, portanto, é para ir existindo. Mas a definição de qual o papel que deve desempenhar esse transporte, esse modo de transporte, no contexto da área metropolitana, continua por definir, do meu ponto de vista, e depois o que acontece é o que se verifica. O atraso na renovação da frota tem anos. Foi anunciado em 2019, os navios primeiro eram para ser a gás, depois passaram a ser elétricos, primeiro eram para chegar em 2020, depois eram para chegar em 2021, depois eram para chegar em 2022, agora estão para chegar em 2023 e anos seguintes, e, entretanto, a frota atual, envelhecida e com problemas de manutenção, vai tendo as consequências que tem no serviço aos passageiros, que é para isso que serve. E depois foram aqui referidos também, eu já agora, a propósito da renovação da frota, perguntava se tem alguma informação relativamente a um outro problema que também tem sido referido, que é, a partir do momento em que se opta pelo fornecimento de navios elétricos, há a questão do carregamento. E parece ter havido já atrasos no fornecimento dos postos de carregamento. Perguntava se tem alguma informação relativamente ao ponto de situação dos postos de carregamento. Mas dizia eu que, para além do atraso da renovação da frota, coloca-se também um problema que referiram, que diz respeito à manutenção. Ainda há pouco referiam que em 2022 apenas um navio foi, de modo programado, objeto de intervenção. Todas as outras têm sido urgentes, manutenções urgentes. Ora, sabendo nós a idade da frota, o desgaste da frota, parece-me que, para mais com o atraso na renovação dos navios, a manutenção deveria ser um aspecto a ser assegurado, precisamente para evitar os problemas que referiram na vossa intervenção. E quanto à manutenção, pergunto se o problema da manutenção reside em problemas financeiros das empresas, em dificuldade de uma programação devida da manutenção, ou se há outra razão que justifique que a manutenção não seja efetuada conforme devia. Isto coloca, como disse o deputado Bruno Dias, um problema dramático aos transportes públicos em geral e, neste caso também, que é a confiança dos utentes no serviço. E isso afasta os utentes. E, portanto, a melhor maneira de acabar com um serviço de transporte público é quebrar a confiança dos seus utilizadores, que têm horas para chegar aos seus trabalhos, à escola, etc. E, portanto, essa é uma preocupação grande e eu acho que esse é um aspecto que deve ser, porque se nós queremos apostar no transporte fluvial como um dos modos de transporte a utilizar,
então o que se tem que fazer é ganhar passageiros e não há outra forma de o fazer se não se criarem, em primeiro lugar, a confiança e depois, naturalmente, o conforto e os outros aspectos inerentes à utilização, à atratividade do uso de transportes públicos. Por último, uma pergunta relativamente à questão que referiram quanto ao aumento da lotação dos navios de 600 para 700 lugares. Este aumento da lotação foi certificada, pareceu-me, pela DGRM, que será a entidade competente para a certificação das características dos navios. A pergunta que eu faço era se podiam ser mais explícitos relativamente a uma referência que fizeram, tanto quanto seja possível, sem pôr em causa também a vossa deontologia, se a DGRM, uma entidade pública que tem competência para a certificação, os certificou, eu que sou utente tenho que confiar nessa certificação. O que os senhores disseram é que não é confiável, tanto quanto eu entendi. Como é que foi possível que a DGRM tenha certificado, se, conforme os senhores dizem, e tomo como boas as vossas palavras de quem usa, de quem trabalha nesses equipamentos, como é que isso foi possível? E termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.